aqui, ela está ligada à comemoração, no dia de hoje, 17 de agosto, do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que é exatamente o dia do nascimento do historiador e jornalista Rodrigo Melo Franco de Andrade, tá certo? Que nasceu em Belo Horizonte em 1898 e faleceu em 1969, não é? E que trabalhou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, não é? Durante toda a sua vida, do ponto de vista da sua vida profissional, tá certo? Então, o IPHAN, que ficou ameaçado agora com o governo golpista de Temer, né, é um patrimônio, o próprio IPHAN é um patrimônio histórico nosso, né, posto que foi fundado em 1937, e seria muito interessante que nós conhecêssemos, inclusive para cobrar das autoridades, né, o tombamento, ou seja, a proteção definitiva dos nossos sítios, dos nossos prédios históricos, né, existentes na cidade de Fortaleza. Eu não quero fazer uma leitura aqui dos bens que já foram tombados em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. São vários, inclusive nós tivemos um episódio aqui, que foi um episódio que seria jocoso se não fosse ridículo, que foi o fato do prefeito Roberto Cláudio afixar uma placa, né, de inauguração da Praça dos Leões, a Praça General Tibúrcio, que é uma praça do século XIX, né, e cuja igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma das mais antigas, se não a mais antiga da cidade de Fortaleza. Mas eu falo de que se tem uma política clara de proteção. O debate da Praça Portugal foi um debate que mostrou que ainda falta muita consciência na gestão pública, compromisso na gestão pública de proteção do nosso patrimônio. Se nós vamos, por exemplo, a Recife, né? Claro que Recife é mais antiga do que Fortaleza. Recife teve, né, o episódio da época em que foi governada pelo conde Maurício de Nassau. Tem Olinda, né, que é um patrimônio histórico mundial, não é? Foi lá, inclusive, que nós tivemos, ao lado do Largo de São Francisco, né, dois primeiros cursos jurídicos do país, que inclusive marcam a data de 11 de agosto como um dia, um só tempo do advogado, dos cursos jurídicos, da justiça e do estudante, não é? Mas aqui há um processo de dilapidação, vereador Benigno, do nosso patrimônio. Tá? Nós mesmos, é importante prestarmos contas dessa situação, já que, infelizmente, nós estamos com um problema no painel, que eu queria fazer a apresentação. Nós mesmos, nos nossos 8 anos de mandato, nós já solicitamos, e alguns desses requerimentos foram atendidos com tombamentos provisórios, tá certo? As caixas d'água do Benfica, aquelas caixas d'água antigas da Faculdade de Direito, nós estudamos lá, eu e o vereador Benigno, em tempos diferentes. O Colégio Cearense, que foi tombado tanto municipal como estadualmente, uma proposta nossa. O Residencial Iracema, não é? Que também está nesse processo, ali na Antônio Augusto, não é? Um prédio, né? Um condomínio de apartamentos mais modernistas, né? Os pavilhões da Refesa, a casa onde morou Frei Tito de Alencar Lima, Frei Tito, que é uma referência fundamental não só da história do Ceará, mas da história do Brasil, da participação dos dominicanos na resistência à ditadura militar. A Praça Portugal, que nós, infelizmente, tivemos derrotada do ponto de vista do patrimônio, mas a reforma que acabou sendo feita pela gestão, ela, pelo menos, preservou, né, o seu núcleo central, e a capela da paróquia do Canindezinho, né, ali na Osório de Paiva, no que se convenciona chamar do Grande Banjardim. Então, são medidas nossas, inclusive, que chegaram aos ouvidos e à atenção para tombamentos provisórios. O tombamento provisório é importante porque ele evita a sua destruição.
mas é necessário que haja uma política, inclusive, de restauração desses bens. Não é? O episódio agora recente da Casa Cor, na casa do Barão de Camusim, ali em frente à Praça da Bandeira, mostra um pouco como está a situação, já que a Prefeitura quis passar essa questão sem debater, né, por dentro do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Na gestão passada, nós tivemos um crime de lesa patrimônio, que foi a destruição da Chácara Flora, tá certo? Na rua Marechal Rondon, não é? Um prédio do século XIX, do início, final do século XIX, início do século XX, não é? E nós tivemos, tá certo, também um episódio do Colégio Assunção, na Padre Valdivino com João Cordeiro, já no início dessa gestão, por uma definição da Justiça Estadual, infelizmente levou ao tombamento, né, daquele sobradão, né, que era conhecido como Bangalô Azul. Né? Quais são, então, para a gente pensar na defesa do nosso patrimônio, os bens tombados provisoriamente, que nós cobramos aqui da gestão municipal uma política de tombamento definitivo? Né? Em primeiro lugar, eu falo do Bar Avião, né, que foi inaugurado no dia 23 de outubro de 1949 e que é uma referência importante do bairro da Parangaba, né? Foi construído por Antônio Paulo de Lemos, né? E foi uma referência da cidade por muitos anos e que guarda, tá certo, esse perfil. Está lá sufocado por um viaduto do Metrofor, coitado, como também a estação de trens de Parangaba. O Colégio Militar de Fortaleza, né, que foi construído inicialmente ainda em 1875, tá certo, como um asilo de mendicidade, e à época de Floriano Peixoto foi transferido e ofertado para o funcionamento da Escola Militar do Ceará. O Lorde Hotel, que também o Colégio Militar está bem protegido, bem preservado, né? Ele funciona, portanto isso é uma vantagem importante. Mas o outro bem que é tombado provisoriamente, olha aí, é o Lorde Hotel, né? Agora vai, né? Chegou aí, então a gente vai alternar, mas vamos continuar aqui, né? Pode passar aí, pode passar, não é? O Lorde Hotel, que foi construído em 1956, no estilo Art Deco, né? E que era o antigo edifício Filomeno Gomes, não é? Tem um debate aqui na Câmara para que, se a Câmara for ao centro, ela possa se instalar ali. O asilo da Parangaba, o asilo de alienado São Vicente de Paulo, não é? Ainda da época da província do Ceará, não é? As caixas d'água do Benfica, a que eu já me referi, tá certo? O cemitério São João Batista, que é um belíssimo exemplo de preservação do nosso patrimônio, né? Túmulos construídos entre os anos de 1866 e 1916, jazigos de famílias tradicionais, né? com belos exemplos de pode passar, já está mais lá na frente, de construções, tá certo? A Igreja do Patrocínio, né? A Igreja do Patrocínio, está aí a Igreja do Patrocínio, né? Belíssima ali, também sufocada ali na praça José de Alencar, né? Que é de 1850, né? De meados, portanto, do século XIX. Né? O Hotel Excelsior, né? Que já é do início do século XX, do século passado, não é? Exatamente o Plácido de Carvalho, que também fez o famoso Castelo do Plácido, que foi destruído, foi o idealizador dessa construção, né? Ali na Praça do Ferreira, né? O edifício São Pedro, que está ameaçado, né? O antigo Iracema Plaza, né? Na época que foi construído era como se fosse a Copacabana cearense. Hoje nós estamos vivendo um processo de revitalização da Praia de Iracema. No entanto, o próprio tombamento dele provisório permite que se faça uma intervenção que poderá descaracterizar, né, completamente o prédio, que teve o seu funcionamento auge
na década de 1960, perdão, o Palacete Guarani, não é? Ali no centro da cidade, né? Aonde funcionou a Associação Comercial do Ceará e no térreo o London Bank, né? Depois ele veio a ser adquirido pelo Barão de Camusim, né? O residencial Iracema, a que eu já me referi, tá certo? Esse residencial já está em processo de tombamento, uma área muito bonita. E tem outros aí, tá certo? A Casa da Câmara da Vila de Arronches, em Parangaba, que também está num processo de degradação muito grande. A casa onde morou Frei Tito de Alencar, ali no início da aldeota, na rua Rodrigues Júnior. O bangalô de Aristides Capiberibe, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Mudubim, né? Uma igrejinha, uma capelinha muito bonita. O 5º Batalhão da Polícia Militar, a casa antiga de Franklin Távora, né? Outros já, infelizmente, que já tombaram, né? Tombaram, mas não foram tombados, tombaram porque caíram, né? Então eu vou passar um pouco mais rápido por causa do horário, né? E fazer, portanto, desse pronunciamento aqui hoje, primeiro, uma homenagem a todos que aqui na cidade de Fortaleza militam em defesa do nosso patrimônio histórico, artístico e cultural, tá certo? Heroicamente, muitas vezes se batendo contra os interesses do capital imobiliário, muitas vezes se batendo contra a insensibilidade do governo do Estado. E dizer, para concluir, fazendo uma ligação com o debate que nós vamos fazer logo mais à tarde, que esta nova lei, né, esse projeto de lei que tramita aqui na casa, de uma nova lei de uso e ocupação do solo, ela é uma ameaça concreta ao patrimônio histórico de Fortaleza, exatamente porque a construção dessas novas EDUs, que são zonas especiais de dinamização, né, urbanística, elas podem levar à descaracterização completa, na medida em que até agora, né, ao lado, inclusive, das EIs, das EPAs, as zonas especiais de patrimônio histórico não foram até agora regulamentadas, nem foram nos últimos 4 anos da gestão de Luiziane Lins, nem tampouco foram agora na gestão de Roberto Cláudio. Então, ao tempo em que a gente homenageia todos aqueles que fazem da luta, da memória da nossa história, do nosso povo, da nossa identidade, a gente também lamenta e denuncia o descaso do poder público, né, com o nosso patrimônio. Obrigado, presidente, pela atenção. Obrigado a todos que nos assistiram.